E outro dia eu fiz uma crítica ao comando da Polícia Militar e ao senhor secretário de Segurança. Eu mantenho essa crítica, haja vista que ele deveria ter sido afastado já há muito tempo das suas funções. Então tem um boletim de ocorrência aqui de 2010, ou seja, ele já cometia esses abusos há tempos. Quando uma vítima sua ex-mulher, diz: a vítima vem sofrendo vários problemas de perturbação e de sua tranquilidade. Nós estamos ao vivo com o Coronel Neto. Ô Coronel, o senhor ouviu a fala do Dr. Miguel e, pelo que eu entendi, mesmo sendo casos alheios ao caso Gisele, vamos tratar assim, ele fez as colocações para deixar ali que o senhor faz, em alguns momentos, colocações duvidosas, colocações que podem faltar com a verdade. Como é que o senhor interpreta isso? Joel, começando que isso é mais uma das dezenas de mentiras do Dr. Miguel, que precisa passar um tratamento psiquiátrico, uma avaliação psiquiátrica, porque eu acho que ele não está bem da cabeça. Vamos lá. Em 2022, eu era major, subcomandante do 29º Batalhão, detectei faltas administrativas praticadas por 4 policiais femininas, tem até os nomes delas. Elas foram movimentadas da sede do batalhão para as companhias subordinadas, então não mudaram de unidade. Eu, à época, era subcomandante. Eu liguei para o comandante, que na época era o tenente-coronel, comandante Max Wilson, e passei toda a situação para ele. Elas teciam comentários desonrosos contra mim e contra o tenente-coronel, falsamente. Isso foi gravado, está juntado. Que tipo de comentário? Que tipo de comentário? Calma aí, Joel, agora me deixa responder, né? Tá, vamos lá. Mas se eu tiver dúvida, eu preciso te questionar também. Quer dizer, a vítima foi lá e registrou esse boletim. Inclusive fala que moveu ações contra o seu algoz, que é o tenente-coronel. Temos também um boletim aqui de ocorrência de 2011, aonde a sua ex-mulher novamente se socorre de medida protetiva e diz o seguinte: o autor mantém vigilância sobre a vítima, impedindo que ela se relacione com outras pessoas, ameaçando inclusive de morte. O autor proferiu ameaças que ela não poderia sair com homens. Uma outra coisa que é muito mais grave no meu sentir, e aqui a Polícia Militar do Estado de São Paulo deve explicações a toda a sociedade, porque em 22/1/2022, ou seja, muito recente, foi lavrado um BOPM 18463/2022, onde há uma outra vítima que se queixa também. Eu vou aqui suscitar, o assunto é ameaça. Está entrando dentro do meu apartamento o senhor major. Foi deslocado viaturas para dar apoio, acompanhado pela genitora, está doente. Informou que teve um desentendimento. Ele disse que teve um desentendimento com a esposa. Aí foi feita uma sindicância apurada, e no final dessa sindicância, o coronel, comandante do CPAM-4, coronel Adriano Batista Assis, hoje desembargador do Tribunal de Justiça Militar, arquivou por inexistência de fato. Só que essas 4 policiais, que foram movimentadas da sede do batalhão por indisciplina para as companhias subordinadas, eu não fiz nada à revelia do comandante. Eu, como subcomandante, liguei para o meu comandante e conversei com ele. Aí decidimos movimentá-las para a sede das companhias, porque eram 4 fofoqueiras que ficavam falando mal do comandante e do subcomandante. Então, as 4, através do escritório de advocacia, pegaram parte dessa sindicância, só a parte que me acusava, entraram com uma ação na Fazenda Pública, não contra mim, contra o Estado, porque elas sabiam que se entrasse contra mim, eu ia colocar provas que isso não existia. Entraram contra o Estado julgou a minha revelia, eu não fui chamado ao processo da Fazenda Pública, e em junho do ano passado, junho de 2025, eu recebi uma notificação para pagar
em 15 dias aos cofres públicos R$ 44.141,42. Imediatamente fui até a Fazenda Pública com cópia dos autos, com cópia de toda a sindicância integral que retirei na sede do CPAN4, levei lá na Fazenda Pública e a Fazenda Pública deixou de me cobrar por inexistência de fato, com base no relatório da sindicância que foi homologado pelo então comandante do CPAN4, Coronel Adriano Batista Assis. Infelizmente, eu não posso te mandar um print agora, porque eu tenho foto dessa decisão do comandante do CPAN4 que ficou no meu celular, que foi apreendido. E a esposa chama ao local para registrar esse boletim de ocorrência, dizendo que está sendo ameaçada dentro do apartamento. Isso recente, ou seja, 2022. 2022, porque é tão recente, né? A gente pode até imaginar que seria a própria Gisele, mas não, é uma outra companheira, uma outra mulher que ele teve, enquanto era major ainda. Aí de major, a próxima patente é tenente-coronel, né? Foi subindo capitão, major, em 2022 major, quando teve esse problema, que acabou terminando num registro lá de um boletim de ocorrência, e agora, por último, se relacionando com a Gisele, já como tenente-coronel. Mas essas 4 policiais, elas foram movimentadas a bem da disciplina, da sede do batalhão para as companhias subordinadas. Depois elas se aproveitaram, depois de 2 anos, em 2024, olha só, elas estavam tão insatisfeitas que elas esperaram 2 anos para entrar com uma ação na justiça. Aí elas, em 2024, entraram com a ação, ganharam na Fazenda Pública a indenização, somando as 4, 44 mil. Eu recebi a notificação para pagar em 15 dias a Fazenda Pública. Fui até a Fazenda Pública, mostrei todas as provas que eu fui isentado de pagar por inexistência de fato. As outras coisas que o doutor Miguel me acusa injustamente, porque ele já me acusou de feminicídio, agora está me acusando de abuso de autoridade, assédio moral. Não tem processo na Justiça Penal por assédio moral. E esse processo na Fazenda Pública, que elas fizeram maldosamente a minha revelia, entrando contra o Estado, e eu não fui chamado para o processo para me defender, elas ganharam no primeiro momento, só que depois eu fui até a Fazenda Pública, levei cópia da sindicância integral, inclusive com relatório, e estava lá, arquivada por inexistência de fato, ou seja, o fato não existiu. Entendi. Vamos lá, peraí, calma. Tem mais? Porque assim, ele disse que o senhor tinha perdido. Deixa eu falar. O senhor disse que foi arquivado. Pode ser assim? Claro, vamos lá, tem que ser assim. Então vamos lá. Vou passar, nesse momento a gente fala aqui ao vivo, direto do escritório do doutor, que vai trazendo denúncias envolvendo o tenente-coronel. Vamos ouvir. Diversos documentos. Ou seja, mais uma acusação leviana. E o que fica aqui, finalizando esse tópico, os julgados pela administração pública como falsa acusação, agindo de forma extremamente antiprofissional, não restando alternativa para requerente em não se socorrer aqui do juízo do Poder Judiciário. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma peça inicial, eu extraí alguns trechos ao qual vocês terão acesso, e aqui é a sentença. Ou seja, o que está aqui foi acolhido pelo Poder Judiciário. E outra situação, eu consultei esse processo hoje, já está em fase de execução, ou seja, o Estado está sendo executado para pagar os valores devidamente corrigidos pelas violações de direito do senhor tenente-coronel, que ontem foi entrevistado e parecia um anjo. Lucas, algum caso desse evoluiu para medida protetiva? Porque são alguns, né? Não é um caso que você olha e fala, ali teve um problema entre ele e uma mulher, houve um registro, a mulher se sentiu ameaçada, perseguida e pronto. Não, aqui é um caso em que a quantidade também chama a nossa atenção e não dá para dizer que não. Eu costumo dizer que todo assunto, todos os casos, quando você leva em consideração a quantidade e vê um fato material, você, independente de qualquer coisa, tem que levar isso em consideração. Porque pode estar ligado a um costume, pode estar ligado a uma forma de agir.
Algum caso evoluiu para medida protetiva ou não, Lucas? Muitas perguntas ainda sem resposta em relação a esse caso, que deve ajudar a começar a elucidar é que deve sair hoje o laudo com as análises do material coletado das unhas da Gisele, né, Guilherme? Um material que pode ajudar a indicar a presença ou não de substâncias no organismo e até vestígios, né, que apontem para uma possível luta corporal ali, até porque é uma luta da família, né, dizendo que ela não teria sido vítima, né, de tirar a própria vida, mas que sim teria sido um caso de feminicídio. Inclusive está sendo investigado dessa forma agora, né? Agora sim, Cíntia, e como você disse, esse laudo é extremamente importante. No avanço das investigações, já saiu um laudo de que a soldado Gisele Santana estava com manchas e escoriações no pescoço, de quem teve uma luta corporal antes da morte. E agora esse laudo, embaixo das unhas, se sair um resultado de que, de fato, havia material biológico do até então marido dela, o tenente-coronel Geraldo Leite, isso pode confirmar à polícia de que houve uma luta corporal entre os dois antes da morte da soldado. Como você disse, agora esse caso, né, passou para a morte suspeita com possibilidade de feminicídio. O tenente-coronel passou a ser investigado também, ele não era considerado investigado até então, mas na semana passada ele passou a ser investigado por isso. E esse laudo só vai sair esse resultado por causa da exumação do corpo, exumação autorizada pela Justiça. Outros resultados que saíram, que já contribuíram para as investigações, além da mancha no pescoço, a origem da bala, né? Que foi embaixo da orelha direita da policial militar e um tiro de baixo para cima, portanto, um tiro ascendente. A defesa da família da Gisele segue ainda dizendo de que ela foi morta pelo tenente-coronel, de que ela não tirou a própria vida. Já o Geraldo Leite deu mais um depoimento na semana passada à polícia, confirmando de que ela tirou a própria vida assim, pessoal. Porque no boletim de 2010, essa ex-mulher que já havia denunciado ameaça de morte em 2009, ela registra novo boletim de ocorrência, fala sobre perseguição, a não obediência dos horários de visita e ela cita aqui, ó, quer consignar a vítima que já moveu a ação solicitando distanciamento do autor para sua pessoa. Fato este que o mesmo não vem obedecendo. Não está claro se ela fez a solicitação e foi decretada a medida protetiva, foi designada a medida protetiva ou não. Por isso a gente está pedindo os esclarecimentos da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça, tentando entrar em contato inclusive com essa moça. Ela tem o direito, é claro, de não se manifestar, mas para ter muito claro essa situação. Ela fala aqui, olha, eu pedi o distanciamento e ele não vem obedecendo. Dá a entender que esse distanciamento foi concedido judicialmente, mas para ser bastante cauteloso, a gente aguarda as respostas de todas as entidades que a gente está demandando, João. São quantas mulheres no total? Mesmo porque, ô Lucas, a gente não tem necessidade nenhuma de correr, né? Falar, olha aqui, conseguimos esse primeiro aqui. De jeito nenhum, o mais importante é divulgar a coisa correta, assim como a gente sempre faz aqui. São quantas mulheres no total? Além da Gisele, quantas outras mulheres? Essas aí, porque você, acho que pontuou, se não me engano, 3 boletins de ocorrência. E não necessariamente, cada boletim de ocorrência pode envolver uma mulher. No total são quantas, Lucas? Olha, são 2 ex-mulheres que registraram boletim de ocorrência, mas com uma pequena diferença. Em 2009 e 2010, a mesma ex-mulher denuncia perseguição e ameaças, inclusive ameaça de morte. Ela disse que não poderia ter outro relacionamento, mesmo depois de 2 anos de separados, caso contrário, ele a mataria. Então, uma ex-mulher. 2009, 2010, 2 boletins de ocorrência dessa mesma ex-mulher. Em 2022, há um chamado na Polícia Militar, portanto, há um BOPM, é um boletim de ocorrência que é registrado pela Polícia Militar, que normalmente ele acaba indo para a delegacia, acaba sendo registrado um boletim da Polícia Civil, um boletim de ocorrência da Polícia Civil. Mas neste caso, nós tivemos acesso ao BOPM, é um chamado, 190. Então, a PM diz o seguinte, olha, uma mulher ligou aqui dizendo que está sendo ameaçada pelo marido. E esse marido está armado, diz lá, arma pequena, dentro de casa. A viatura vai até o local. É tudo muito sucinto ali no boletim de ocorrência, nesse relato da Polícia Militar, vamos chamar assim. E aí diz o seguinte, marido diz que houve um desentendimento com a esposa.
partes orientadas. Aí qual é a demanda nossa, qual é o pedido nosso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Secretaria de Segurança Pública? Tá, uma mulher liga dizendo, olha, meu marido está dentro de casa me ameaçando com uma arma. A viatura vai até lá e só tem o relato dele, não tem o relato dela. O relato dele dizendo, olha, tive um desentendimento aqui com a minha mulher, mas já está tudo bem. E aí a viatura vai embora? Fica por isso mesmo? Essa é a nossa pergunta, porque é só o que aparece nesse boletim de ocorrência da Polícia Militar, nesse BOPM. O chamado, a versão que ele apresenta e, no final, a conclusão, partes orientadas. Somente isso, João. Força Tática do 29 Batalhão. Eu estou com 35 anos de polícia, 17 em Força Tática. Como soldado, que fui 4 anos, como tenente, como capitão. Fiz o curso de Força Tática e vários outros cursos. Eu sei o serviço da Força Tática de trás para frente, de frente para trás. Eu entendo muito, isso não é pouco, é muito. Eu peguei como coordenador operacional a Força Tática do 29º Batalhão, inexpressiva. Em média, 5 a 6 flagrantes por mês da companhia, ou seja, 2 a 3 flagrantes por mês do pelotão. Mas é lógico, o pessoal não queria ir para a rua defender a sociedade, ficavam dentro do batalhão enrolando o dia inteiro e não ia para a rua. A NORZOP, Normas do Serviço Operacional, é a diretriz PM3 001/02 de 2020, estabelece os programas de policiamento, entre eles o programa de Força Tática. A diretriz de Força Tática estabelece que tem 2 horas no início do serviço para fazer instrução, tomar banho e se alimentar. O pessoal entrava das 11 às 23. Tinha das 11 até as 13 para fazer uma instrução de 1 hora e a outra 1 hora, do meio-dia a 1, para tomar um banho, trocar de roupa e se alimentar. Eles iam para a rua 15, 16 horas. Ficava enrolando na base de batalhão. E eu sempre cobrei o que é certo. E o que é certo, a polícia tem tudo normatizado. A polícia militar tem todos os procedimentos operacionais, todas as normas, todas as diretrizes escritas. E eu cheguei no pessoal e falei, pessoal, se vocês quiserem almoçar na rua, em uma padaria, em um restaurante, comprar um marmitex, enfim, fiquem à vontade, após as 13. Se vocês quiserem almoçar no quartel, tem que ser antes das 13. 13 horas, vocês têm que ir para a rua proteger a sociedade. Vocês têm 10 horas para fazer patrulhamento. Vocês não podem ficar enrolando no batalhão até as 15, 16 horas. Daí, essa geração Nutella, cheia de mimimi, fez denúncia anônima, para variar, né? Bando de covardes, fez denúncia anônima, falando que eu proibi os policiais de almoçar. Mentira. Mais uma mentira deslavada do doutor Miguel. Foi feita uma IP, foi apurada essa IP, investigação preliminar. Eu juntei a diretriz da NORZOP, a diretriz de Força Tática, e foi provado por A mais B que o que eu estava cobrando nada mais é que é o certo, está na norma. Certo. Aí fizeram denúncia anônima. Bando de covardes, essa investigação preliminar foi arquivada, e o doutor Miguel está com mais uma mentira lavada, divulgando à imprensa. Mas pode perguntar o que você quiser, João. Não, coronel, o bom é isso, é a gente ir entendendo as coisas. Claro que em alguns momentos, aqui no jornal, Joel, vai pintar alguns questionamentos um pouco mais veementes, pois não? Joel, um pouco mais enfáticos. Semana passada, domingo, esse advogado aí, ele deu entrevista no Fantástico e no Domingo Espetacular da Record, afirmando que teve acesso ao laudo antes do laudo sair, e que o laudo mostrava que o tiro foi da esquerda para a direita, sendo que a Gisele é destra, e de cima para baixo. Mais uma mentira dele. Isso aí a gente não tem. Na terça-feira saiu o laudo oficial, que daí eu tive acesso na terça-feira através do meu advogado. E o laudo oficial, que saiu na terça, 2 dias depois, falava totalmente o contrário, que ele havia mentido na televisão e rede nacional. O tiro foi da direita para a esquerda, Gisele destra, de baixo para cima numa ascendente, diagonal de 30 graus. Ou seja, a mentira que ele contou em rede nacional domingo, em 2 canais de TV, na Record e na Globo, foi desmentida. Terça-feira. Daí esse infeliz levantou uma outra mentira na terça-feira para abafar o laudo que saiu na terça, para a imprensa não divulgar o laudo da terça, onde desmentia, desmascarava a versão dele. Ele mentiu na terça-feira falando que o delegado pediu a minha prisão. O delegado não pediu minha prisão. O delegado pediu o sigilo do inquérito. Mas daí ele divulgou para a imprensa que pediu a minha prisão. Foi. E todo mundo saiu falando isso. Uma outra coisa também que eu vou deixar claro para vocês
é que ontem ele também disse que Gisele não aceitava a separação, que ele por 3 vezes foi ao cartório para se separar e ela não apareceu. Eu também recebi um áudio em primeira mão para vocês, aonde Gisele, o ano passado, ela pede para o pai arrumar uma casa para ela. O desespero era tanto, não houve, concretizou, e aí ela, já esse ano, ela queria morar lá na casa dos pais. Por isso que a Nenê estava feliz em voltar para a casa dos avós. E ontem vocês viram o que ele falou em relação a isso. Então, contra essas provas não há argumento. Quarta-feira, dia seguinte, para continuar abafando o laudo que saiu na terça, ele falou que eu declarei, teve jornalista que falou isso aí ao vivo em outros canais, tá, Joel? Não foi você, foi em outros canais. Que eu teria dito que se eu fosse preso eu ia tirar a minha vida. Mais uma mentira. Não, isso não foi dito aqui. Na quinta-feira, ele colocou a mentira na imprensa que a corregedoria foi me buscar em casa e me levou para o hospital da Polícia Militar para fazer exame de corpo de delito e que eu estava sendo conduzido ao presídio militar. Mais uma mentira. E na sexta-feira, para fechar com estado de ouro, sextou. Daí ele falou que eu tratava mal a minha esposa, que eu era violento e agressivo, que eu era violento e agressivo com a filha dela e que eu era violento e agressivo com os 2 gatos e um cachorro. Daí ele já colocou maus tratos com animais. Ele já saiu do feminicídio que ele estava me acusando e começou a colocar maus tratos com animais. Olha o estado psiquiátrico desse cidadão. Sim. A Gisele ficou comigo 4 anos. 1 ano namorando, 1 ano noiva e 2 anos casada. Ela nunca, jamais registrou qualquer boletim de ocorrência contra mim. Se eu tivesse feito qualquer tipo de ameaça, violência, agressão, com certeza ela teria registrado. Entendeu? E ela falava muitas vezes para mim, a minha mãe, Neto, quer que eu me separe de você, porque ela quer que eu volte com o meu ex. Porque eles são da mesma origem, são lá de Alagoas, então ele quer que eu volte com ele, que ele cresceu no mesmo bairro, foi amigo meu desde criança, namoramos juntos 10 anos, é o pai da minha filha. A minha mãe, a Gisele, falando de toda vez que eu vou na casa dela, e a Gisele visitava os pais 2 vezes por semana. Outra mentira que falou que eu afastei a Gisele da família. Ela visitava toda quarta, que ela pegava a folga da semana na quarta, ela trabalhava no expediente, segunda, terça, folgava quarta, trabalhava quinta e sexta. Toda quarta visitava os pais, e todo final de semana a gente visitava os pais dela, ou sábado ou domingo. Daí um dia visitava os pais dela, outro dia visitava a minha mãe, que faleceu agora em dezembro, né? 16 de dezembro, minha mãe faleceu depois de 12 anos lutando contra um câncer. E a Gisele falava para mim que a mãe dela, toda vez que ela ia na casa dos pais, a mãe dela insistia para ela terminar comigo e para voltar com eles. Mas continue perguntando. Mas e aquele áudio, ô coronel, em que a Gisele manda para o pai, falando, pai, assim, não foi 100% do que eu vou dizer aqui, mas a ideia é a mesma. Pai, eu quero que o senhor me tire daqui, me ajuda, eu não consigo sair de casa, eu quero me separar dele, venha me buscar. Esse áudio circulou aí várias vezes, principalmente aqui no nosso jornal. Já ouviu falar de IA, inteligência artificial? Pegaram várias fotos nossas juntas, o Instagram da Gisele tinha mais de 100 fotos nossas juntas. Mais de 100, todas, sem exceção, ela estava com batom, maquiagem, ela colocava batom e maquiagem até para ir na academia. Batom, maquiagem, perfume, roupas sensuais. Pode ver, apareceram imagens ontem no Domingo Espetacular da Record, ela na academia do prédio, com calça leg, com top, barriguinha de fora, um corpo maravilhoso, linda, maravilhosa. Eu nunca me opus a ela usar maquiagem, batom, perfume, todas as fotos dela. Daí pegaram uma foto dela com 18 anos, quando ela tirou a habilitação, que ela estava sem maquiagem, e colocaram no imprensa. Só ele não deixava ela usar maquiagem. Mais uma mentira da mamãezinha dela e do doutor Miguel. Então o áudio é IA? O áudio... Então, eu não vi esse áudio, eu não vi ela gravando o áudio, eu não vi ela mandando mensagem de áudio para o pai dela,
Então vamos ouvir agora que está aqui. Está aqui, eu acho até que vai. Eu acho que é importante colocar agora para a gente não perder o momento. Como eu disse para o senhor pode esperar aqui do Brasil Urgente de mim nada além, nada menos do que a verdade. Imparcialidade. Exatamente. Mas assim, eu desconheço esse áudio, eu nunca vi. Outro detalhe, antes que coloque o áudio. Pode falar? Pode, por favor. Entendi. Não, pai, pra mim é melhor ir na rua, entendeu? Quanto mais perto daí, melhor. Por quê? O que acontece? De manhã eu vou sair muito cedo pra ir trabalhar. E aí eu vou ter que deixar a Giovana dormindo aí, entendeu? Era isso aí que eu tava pensando. E aí, se for lá no Jardim Helena, eu vou ter que ir lá voltar pro Romano. E aí do Romano pegar o trem pra ir trabalhar cedo. Entendeu? Aí não compensa. Então, quanto mais perto, melhor, porque eu já deixo ela aí e já pego o trem pra ir trabalhar, entendeu? Pra não ficar tendo essa viagem aí de manhã, entendeu? Vai e volta. Eu perco muito tempo, entendeu? Eu entro cedo aqui no serviço. Ano passado, nós deixamos de dormir no mesmo quarto a partir de julho, final de julho do ano passado. Eu estava 8 meses morando junto no mesmo apartamento, dormindo em quartos separados, eu e minha esposa. Tá? Isso está amparado no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, a privacidade e a intimidade. Tá? É um direito assegurado pela Constituição, mas eu estou falando aqui porque é bom esclarecer as coisas. Vamos lá. A gente estava dormindo em quartos separados há 8 meses. Nesses 8 meses, eu fui até a advogada, a doutora Fabiana, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, de onde eu sou sócio desde 91, quando entrei na polícia como soldado. Ela foi e agendou para mim e para a Gisele o cartório. Eu que procurei a advogada que me foi ouvida essa semana como testemunha minha, indicada por mim. E tem todos os prints da conversa minha com a advogada e assim. Poucas vezes eu conversei com ela por mensagem do WhatsApp escrita. A maioria das vezes era por ligação. Mas tem todos os prints das conversas. O Rio de Janeiro já está com o meu advogado e ele peticionou para juntar no inquérito. Em setembro eu pedi o divórcio. Agendamos uma quarta-feira, a Gisele não foi. Em outubro eu pedi o divórcio. Agendamos uma quarta-feira, a Gisele não foi. Em novembro eu pedi o divórcio. Agendamos uma quarta-feira, que era o dia que ela pegava folga, a Gisele não foi. Ela não foi nas 3 vezes. Daí, em novembro, eu conversei com ela, falei, olha, do jeito que a gente está, não dá para continuar assim. Então, é melhor a gente se separar. Não, mas ela falou assim, ela argumentou, não, mas eu não consigo viver sem a sua ajuda. Por quê? Em 2018, quando a Gisele engravidou do ex-marido dela, ela precisou fazer um empréstimo consignado que arcou com 1/3 do salário bruto dela com esse empréstimo, para ela poder construir uma casinha no fundo da casa dos pais dela. E ela construiu o dinheiro dela. O ex-marido não ajudou com 1 centavo. Ela construiu esses 3, 4 cômodos e mobiliou, do jeito que ela podia. Daí deixou 1/3 do salário dela empenhado nisso, que desconta até hoje. O desconto termina no ano que vem, 2027. Aí a filhinha dela nasceu em 2018, passou 2019, 2020. Depois de 2 anos que a filha dela tinha nascido, ela muito vaidosa, sempre foi muito vaidosa, ela fez outros 2 empréstimos, mas aí não podia mais fazer consignado em folha, teve que fazer empréstimo bancário. Um no Banco Itaú e o outro no Banco do Brasil. Foram 2 empréstimos que ela fez para fazer procedimentos e cirurgias estéticas. Em 2020, ela colocou seios de silicone nos seios, né? Ela tirou por dentro da bochecha para ficar com o rosto mais fino, tal de bichectomia, que é um procedimento estético. Ela fez aplicação de botox no rosto para tirar algumas imperfeições, preenchimento labial, rinoplastia, deixou o nariz fininho e empinado, ficou parecendo a Barbie. Só que isso comprometeu mais 1/3 do salário dela. Já tinha 1/3 comprometido com consignado para construir no fundo da casa dos pais, depois mais 1/3 em procedimentos estéticos, que na época, entre 2020 e 2021, ficou aproximadamente R$40 mil os 2 empréstimos. Para procedimentos estéticos, tá? Já tinha consignado na conta anteriormente. 2018 foi consignado para construir no fundo da casa dos pais. Quando eu conheci a Gisele em 2022,
ela tinha 1/3 do salário disponível e mesmo assim 1/3 ainda descontava imposto de renda, previdência e outros descontos que tem em folha, não sobrava para ela por mês menos que R$1.000. Menos que R$1.000. Aí, volta lá para 2025, novembro, ano passado. Ela falou, olha, se a gente separar agora, eu não consigo viver com meus salários. Eu falei, fique em paz. Eu vou conseguir uma vaga para você numa assessoria da Polícia Militar. Daí tem a assessoria da Polícia Militar do Tribunal de Justiça. Eu consegui a vaga lá para ela através do contato que eu fiz pessoalmente com o comandante da assessoria, Coronel Pimentel, com o subcomandante, Tenente Coronel Angelini e com o Major Jakobinski. E agendei para ela fazer uma entrevista. Inclusive, o dia que ela foi fazer uma entrevista, eu fui junto com ela. Ela fez a entrevista em dezembro. Em janeiro, ela foi chamada para trabalhar na assessoria. A MTJ mandou um ofício para o quartel do Comando Geral, do DSATG, pedindo a apresentação da Gisele para trabalhar na assessoria. Quem trabalha nessa assessoria ganha um prolabore, um adicional a mais. Cada soldado, esse prolabore é de R$5.000, livres, sem desconto. Aí, em janeiro, no final de janeiro, ela ficou super feliz porque foi chamada, me agradeceu. Eu falei para ela, olha, quando você receber o primeiro salário da assessoria, daí já dá para a gente se separar, porque daí você vai ter lá os R$900 que sobra do seu salário no final do mês, mas esses 5.000 você vai ficar com em média uns R$6.000, você pode alugar um apartamento ou uma casa para você viver com a sua filha, e a gente pode se separar e você não vai ter problema nenhum. Isso no final de janeiro. 15 dias antes dela cometer o suicídio. Eu vou colocar o áudio, peço que todos escutem isso aqui. Ah, entendi. Não, pai, pra mim é melhor ir na rua, entendeu? Quanto mais perto daí, melhor. Porque o que acontece? De manhã eu vou sair muito cedo pra ir trabalhar. E aí eu vou ter que deixar a Giovana dormindo aí, entendeu? Era isso aí que eu tava pensando. E aí, se for lá no Jardim Helena, eu vou ter que ir lá voltar pro Romano, e aí do Romano pegar o trem pra ir trabalhar cedo, entendeu? Aí não compensa. Então, quanto mais perto, melhor, porque eu já deixo ela aí e já pego o trem pra ir trabalhar, entendeu? Pra não ficar tendo essa viagem aí de manhã, entendeu? Vai e volta. Eu perco muito tempo, entendeu? Eu entro cedo aqui no serviço. O pai não inventou. É fato que Gisele queria se separar. É o que eu tinha aqui, são fatos novos que no momento oportuno serão acostados aos autos. Certo. Na véspera do suicídio, no dia 17, a filhinha dela estava com o pai e ficou só eu e a Gisele em casa e a gente teve uma conversa séria que durou aproximadamente 2h30 à noite, entre 18h30 e 21 horas. Resumindo essa conversa de 2h30, eu falei, ó, eu tentei o divórcio em setembro, em outubro, em novembro, tem todos os agendamentos no cartório que a minha advogada agendou, tá? Inclusive a mocinha tabeliando o cartório pode ser testemunha disso, até pedi para rolá-la como testemunha. Foi agendado no cartório por mim, essas 3 datas distintas, setembro, outubro e novembro, que a Gisele não foi. Aí eu consegui a vaga para ela na PNPJ. O DSATG, que é o Departamento de Serviço de Apoio ao Comando Geral, que a Gisele trabalhava, respondeu à PNPJ, ó, só vamos poder apresentar a Gisele depois da Operação Carnaval, porque tem as operações pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Então, dia 2 de março, nós iremos apresentá-la na PNPJ. Se ela fosse começar dia 2 de março na PNPJ, ela ia receber o primeiro adicional, o primeiro prolabore, só no quinto dia útil de abril. E aí, no dia 17 de fevereiro, na véspera, eu falei para ela, olha, eu espero chegar ao quinto dia útil de abril, nós estamos dia 17 de fevereiro hoje. Eu espero chegar ao quinto dia útil de abril, então você tem aí 50 dias para você correr atrás de um apartamento, para você mudar com a sua filha e eu devolvo esse aqui, tudo bem? Porque isso aqui é muito caro. Aquele apartamento no Brás, ô Joel, tá me ouvindo? Claro, estou ouvindo atentamente. O custo mensal dele era de R$10.000, vou te explicar o porquê. 3.500 de aluguel, 1.500 de condomínio, R$1.000 de água, luz, gás, internet, e etc. Mais R$2.000 de compra do mês que eu fazia e nunca pedi um centavo para ela, eu comprava tudo em casa e
penso que tem que ser assim mesmo, o homem tem que bancar a casa. E ele ainda ajudava ela com R$2.000 todo mês, se pegar meu extrato bancário, de janeiro de 24, quando ela foi morar comigo, 1º de janeiro de 24, até fevereiro de 26, eu ajudei a Gisele todos os meses com R$2.000. Tem todas as transferências da minha conta para ela todo mês. Então, custava para mim, para eu morar ali, R$10.000 por mês. Daí eu cheguei para ela na véspera, dia 17, e falei assim, para mim não está compensando financeiramente continuar aqui, porque eu tenho R$10.000 por mês de gasto para me manter aqui, com aluguel, água, luz, gás, condomínio, compra do mês e tal, ainda ajudo você com R$2.000. Então, eu acho melhor a gente se separar, porque eu estou vivendo aqui como dois estranhos dentro do mesmo apartamento, dormindo em quartos separados, para mim isso não está legal. Certo. Daí ela falou, não, tudo bem. No final dessa conversa de 2 horas e meia, ela falou assim, amanhã cedo a gente dá a resposta definitiva. Falei, tá bom. Daí eu fui dormir no quarto que eu estava dormindo, eu gastando R$10.000 por mês, eu estava dormindo num quarto de 2 metros de largura por 3 de comprimento, um guarda-roupa infantil que era da filha dela, com uma cama pequena, com as minhas roupas todas penduradas do lado de fora do guarda-roupa da filha dela, com tênis, bota, farda, colete, cinturão, roupas dobradas, todas no chão, porque não tinha onde guardar, porque não dava para deixar no meu guarda-roupa, que era no quarto do casal, porque lá ia atrapalhar eu entrar lá, não ia com a filha dela lá. Ela estava vivendo no quarto, na suíte com a filha dela. E eu passei, a partir do final de julho, a dormir no quarto da filha dela. E essa situação para mim não dava mais. Eu estava há 8 meses já dessa vida. Eu falei na pessoa, então é melhor a gente se separar. Ela falou, me dá a resposta definitiva amanhã cedo. Daí no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu fui e falei para ela, pensei, repensei, orei, falei com Deus, enfim. Eu entendo que eu acho que é melhor a gente se separar mesmo. Sinta-se à vontade para fazer... Teremos novos laudos? Eu estou aguardando que esses laudos sejam acostados entre hoje e amanhã, né? Assim a gente espera. Em relação à condenação, Passaia pergunta, doutor. Ele tem uma condenação por danos morais de uma policial que foi vítima de acusações falsas e perseguições, e o Estado, porque quem responde é o Estado, foi condenado na importância de R$5.000 para realizar o pagamento que está em execução. Seriam pessoas ligadas no trabalho dele? Funcionárias subalternas dele. Lá do batalhão? Lá do batalhão. Além disso... Será disponibilizado... como esse processo aqui ele é público, vai estar à disposição de vocês. Eu não consegui aqui uma impressão, não sabia quantas pessoas vinham, mas eu espero que fique alguém aqui responsável. Ele perseguia outras mulheres? Perseguia. Está aqui devidamente comprovado, tem aqui boletim de ocorrência de ex-mulher dele sendo devidamente perseguida. Me chama a atenção aqui também um BOPM, como eu disse, que não foi levado aqui para a autoridade policial em 2022, também que ele ameaçou uma outra pessoa. BOPM 18463. Então ele mente naquela entrevista quando ele fala que não é violento contra outras mulheres e com a própria Gisele. Quanto às provas aqui não há como contestar. Eu não fabriquei provas. Eu não estou aqui inventando. Eu não tenho nada contra o tenente-coronel, nem o conheço, tá? E eu espero conhecê-lo no tribunal. Tá certo. Passaia, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá, Olha, doutor? Aqui. Eu adoraria sim, Dudu, mas é o seguinte, eu prefiro que você resuma, porque nós temos aqui poucos minutos ainda. Eu prefiro voltar com você daqui a pouco para você fazer um resumo completo pra gente, conversa com ele, pega as outras provas que eu acho que fica melhor, tá? Vamos fazer assim? Eu volto com o Dudu em alguns minutos, Renata. Deixa agendado aí, porque daí ele pede pro advogado quais são as principais provas ou denúncias contra o coronel, a gente resume de uma vez só. O que você diz, o laudo do pescoço lá, que parece que tá diferente do que o coronel disse aí. O que temos aí? Exatamente. O laudo realizado, o exame realizado pelo médico legista Tadeu Gomes na madrugada do dia 19, portanto no dia seguinte, poucas horas depois do crime, já apontava as marcas no pescoço, Joel. Está dizendo aqui, estigmas digitais, pontas dos dedos, lesões equimóticas, rubras, e vai narrando, formato arredondado, sendo compatíveis com pressão digital em número de 4, dispostas em sentido oblíquo. Aquilo que a gente vem explicando aqui são termos técnicos, mas são os dedos aqui na região mandibular e submandibular
submandibular. E fala também do estigma ungueal, ou seja, a marca de unha, que é narrada aqui como arredondada, ou seja, aquela meia-lua que forma da unha quando colocada aqui nessa região. É o que narra já o exame realizado e divulgado inicialmente no dia 19 de fevereiro. Depois, no dia 7, o perito apenas esclarece perguntas realizadas pelo delegado de polícia. O coronel, então no primeiro laudo que foi feito já tem a marca. Vamos responder, Joel. Vamos responder. Vamos lá. Vamos começar pelo residográfico da Gisele. O residográfico dela foi colhido e deu negativo. Por quê? Porque quando os bombeiros chegaram para prestar o atendimento no apartamento, eles tinham uma bisnaga com soro fisiológico, que é comum eles andarem com soro fisiológico, para limpar o corpo da vítima, para identificar possíveis lesões que o sangue esteja tampando. Eles limparam o corpo da Gisele, inclusive as mãos, com soro fisiológico, usando a minha toalha de banho para secar o rosto, o pescoço e os braços. E quando ela chegou no Hospital das Clínicas, procedimento médico, foi limpado o corpo dela todinho para subir para o centro cirúrgico. Ela deu entrada no Hospital das Clínicas às 9 horas da manhã e entrou em óbito às 12h45, quase 4 horas depois. Ela subiu para o centro cirúrgico, mas para subir para o centro cirúrgico, novamente o corpo dela foi todo limpo, com iodo e álcool para limpar o corpo e poder subir para o centro cirúrgico. Quando ela desceu do centro cirúrgico, já em óbito, por volta das 13 horas, e foi para o necrotério, só depois disso que já tinha o corpo sido limpo 3 vezes, que foi colhido o residográfico dela. Por isso que deu negativo, provavelmente. Agora a gente fala sobre a morte da policial militar Gisele Alves Santana. O ex-marido e também pai da filha da PM prestou depoimento hoje. Esse ex-marido foi trazido para cá, ouvido como testemunha, e o advogado da família da Gisele acompanhou esse depoimento. Basicamente, ele disse que nos 20 anos de relacionamento que ele teve com a Gisele, ela jamais teve algum comportamento, alguma mudança emocional que indicasse a possibilidade de suicídio. Lembrando que o caso foi registrado como suicídio, porém a família contestou e a polícia passou a investigar então morte suspeita. Vamos lá para os boletins de ocorrência. Socorristas e no hospital limparam a mão dela? Deixa eu responder. Não, limparam a mão dela? Deixa eu só entender melhor. O senhor disse que o senhor viu isso? Os bombeiros, socorristas limparem a mão dela, passar o soro e o iodo? Não, Joel. Soro fisiológico o bombeiro usa para limpar no local. O iodo e o álcool no hospital, quando ela deu entrada no hospital das clínicas e subiu para fazer o centro cirúrgico, tá bom? Certo. Vamos lá. Boletim de ocorrência. Hoje, minha filha estava comigo. Inclusive, eu fui levá-la na faculdade hoje. Daí a mãe dela, mãe da minha filha, mandou mensagem para minha filha. Eu tenho os prints aqui. Inclusive, eu mandei para a Bruna, da sua redação, os prints da conversa. Uma pessoa se identificando como repórter, só que não falou qual emissora era, e tem o número salvo aí nas conversas, conversou por 4 telas, mensagem de WhatsApp com a minha ex-mulher, mãe da minha filha, insistindo para que ela falasse mal de mim. Ela não queria saber a verdade sobre mim, ela queria que a minha ex-mulher metesse pau em mim. E se você pegar aí as conversas, tá aí com a Bruna, no celular aí da redação, a minha ex-mulher fala: o Neto era uma moça, um amor de pessoa. Ele nunca, jamais, seria capaz de matar uma formiga. Ele nunca gritou comigo, ele nunca levantou a mão. Mas ela é uma dessas dos BOs? Ela é uma dessas dos BOs que o doutor Miguel levantou, Joel, ou não? Sim. É uma dessas? Ela fez. Joel, deixa eu responder. Você me pergunta, Vamos lá. Deixa eu responder. Mas é para entender, porque senão a gente fica meio perdido no negócio. Vamos lá. Ela fez boletim de ocorrência contra mim em 2010, 2011. Na mesma data, eu fiz contra ela. Ela fez pedindo medida protetiva e eu fiz pedindo preservação de direitos. Porque aquilo que ela tinha colocado no boletim não era verdade. Daí eu fiz o boletim de ocorrência de preservação de direitos, 2010 e 2011. E se você tentar entrevistar a minha ex-mulher, pode perguntar para ela, ela falou até que fala se foi entrevistada. Quem sou eu? Quem era eu? Se eu era capaz de agredir alguém, machucar alguém, entendeu? Mas ela fez no momento que ela estava nervosa e fez o boletim de ocorrência. Depois eu tinha feito o meu também, na mesma data que ela fez o dela, eu fiz o meu, de preservação de direitos, porque eu fiquei sabendo que ela fez, eu fiz para me resguardar.
Eu nunca ameacei, eu nunca agredi nenhuma mulher, nem minha ex-mulher, nem a Gisele, entendeu? Inclusive, eu te mandei os prints aí, ó, são 4 telas, eu mandei no celular da redação da Bruna, as conversas da minha ex-mulher com a pessoa que se identificou para ela como sendo repórter, mas queria que ela falasse mal de mim. Ela falou, eu não vou falar mal dele, não tem que falar mal dele, é um homem maravilhoso, excepcional, excelente pai, excelente marido, nunca gritou comigo, nunca me agrediu, vocês estão querendo que eu fale mal dele, mas eu não vou falar. O rapaz também disse que ele se afastou da Gisele, mesmo tendo uma boa relação após o fim do casamento, depois que ela passou a se relacionar, enfim, passou a morar junto e se casou com o tenente-coronel Geraldo Neto. Vamos ouvir um trecho do que o advogado falou com os jornalistas depois do depoimento. Ele demonstrou, a Gisele era uma super mãe. A Gisele não tinha motivos para se suicidar, porque ele mostrou inclusive um áudio da preocupação da Gisele um dia antes de falecer. Olha, você tomou banho, como é que você está bem? Tudo isso foi trazido. Ela não teve nunca qualquer intenção de ceifar a sua vida, inclusive porque, como eu disse, ela tinha um carinho, um amor materno mesmo pelaquela filha. Vamos para o segundo BO, 2022. Não foi no apartamento da minha namorada ou companheira, foi no meu apartamento. Minha mãe descobriu um câncer em dezembro de 14 e morou comigo até 2022. Depois disso, eu tive que colocá-la numa clínica especializada em tratamento de idosos com doenças terminais, porque já não dava mais para cuidar em casa. O combinado com a minha namorada na época é que a cuidadora ficava cuidando da minha mãe de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, e eu pagava uma cuidadora que ficava das 7 às 19, de segunda a sexta, e pagava também sábado e domingo. Mas na época, essa minha namorada falou assim para mim, posso falar? Pode, estou ouvindo. Ela falou assim, olha, sábado e domingo, quando eu estou com você, eu não preciso pagar a cuidadora, eu te ajudo a dar banho na sua mãe, a trocar de roupa. Você fica gastando dinheiro com cuidador à toa. Deixa aqui que a gente cuida. Tudo bem. Aí chegou um final de semana, a gente foi almoçar num restaurante chamado Bar do Português, mas não é um bar, é um restaurante, só o nome que é Bar do Português. A gente foi almoçar nesse restaurante e a gente teve ali um desentendimento no restaurante, voltamos para casa. Quando chegou em casa, minha mãe estava em casa, deitada no quarto, numa cama, num quarto que tinha toda uma preparação para minha mãe poder ficar ali, minha mãe, em 2014, ela teve um AVC, ficou cadeirante, perdeu os movimentos das pernas. Então, ela tinha que andar de cadeira de rodas, não conseguia levantar sozinha, para dar banho nela era uma dificuldade, porque tinha que dar banho nela na cadeira de rodas, e ela ficava deitada o dia todo. Daí, quando a gente chegou desse almoço, a minha mãe estava precisando tomar um banho, que ela usava fralda, né? E ela precisou trocar a fralda, porque ela fez necessidades fisiológicas na fralda. Ela precisou trocar a fralda e minha mãe, ela não gostava que eu, por ser homem, trocasse a fralda dela, ela queria que fosse uma mulher. Daí eu pedi para essa minha namorada trocar a fralda da minha mãe e ela me respondeu assim, olha, eu não vou trocar não, por isso. Um assunto que foi o entendimento nosso na hora do almoço, lá no restaurante. Eu falei, poxa, agora eu não tenho aqui a cuidadora para trocar a fralda dela, você se comprometeu comigo de trocar a fralda dela, e agora você não quer trocar? Então faz um favor para mim, é melhor você ir embora para sua casa, porque já que você não quer ajudar, eu não quero que você fique aqui, no meu apartamento, tá? No meu. Essa minha namorada, antes de ir embora, fazer um teatrinho, vamos dizer assim, ela ligou 190 e falou que eu estava nervoso com ela, gritando com ela no apartamento. Foi uma viatura, eu lembro até o nome do sargento Ferrazoli. Ele veio até o apartamento, conversou comigo e com ela falou assim, não, eu estava nervosa, eu liguei falando que ele estava nervoso, mas é mentira, é porque ele queria que eu trocasse a fralda da mãe dele, eu não quis trocar, daí ele ficou nervoso comigo, mas eu liguei, mas não tem nada a ver não, ele está de boa aí, está tranquilo. Os policiais foram embora, não registraram o boletim de ocorrência na delegacia. Se eu tivesse cometido sim um crime, eu teria que ser conduzido para a delegacia, não fui.
foi feito um boletim para registrar o fato, que eles foram acionados, chegaram aqui, inclusive, pede para o doutor Miguel, cineasta, doutor Miguel, deu o histórico do boletim inteiro, que deve estar lá no rodapé do histórico. A solicitante dispensou a presença da viatura. Porque a minha namorada na época dispensou a presença da viatura. Eu falei assim, não, ele não fez nada não, eu que estava nervosa e liguei, mas não tem nada a ver. Entendeu? O caso está sendo investigado desde o dia 18 de fevereiro, data da morte. O que já saiu até agora? O laudo necroscópico, que indica inclusive um ferimento no pescoço dela, além do exame residográfico nas mãos dela e nas mãos do tenente-coronel. Os dois deram negativo. O que falta? A biópsia no corpo e o exame toxicológico também. Além do laudo complementar, que é aquele depois da exumação do corpo há alguns dias. Numa segunda tela vocês vão ver aí. O inquérito policial militar ele foi instaurado no dia 20 de fevereiro. O casal tinha um relacionamento instável. A Gisele vivia, especialmente segundo a família, sob temores, sob ameaças. E as atitudes do tenente-coronel, elas causavam um temor manifestado pela policial. E a arma usada no dia da morte da Gisele era do oficial do Geraldo Neto. Correto. Coronel. Então, assim, são mais. Eu juro para você, Joel, eu acho que o Steven Spielberg não chega nem aos pés do Dr. Miguel, porque cada dia ele surge com um fato novo, com uma mentira nova, ele tem umas elucubrações mentais que a NASA, se pegar o cérebro desse advogado, vai chegar a algum planeta que tem vida, porque não dá, é muita imaginação para uma pessoa só. Tá. O senhor acha que nos novos laudos que devem sair a qualquer momento pode aparecer alguma coisa diferente do que foi combinado? Tá? Do mesmo jeito que esse advogado falou que o tiro tinha sido de cima para baixo, da esquerda para a direita, 2 dias depois saiu um laudo desmentindo ele, uma mentira que ele contou em rede nacional, falando que o tiro foi da esquerda para a direita, de cima para baixo, o laudo apontou que foi de baixo para cima, da direita para a esquerda, do mesmo jeito que ele falou que eu mandei desligar as câmeras, e a corregedoria tem todas as imagens de todas as câmeras, do mesmo jeito que ele falou que tinha um buquê em cima da cama, e na verdade era uma árvore de Natal desmanchada, do mesmo jeito que ele falou que as manchas de banheiro de sangue eram minhas, e não era a pegada do bombeiro que pisou no sangue e entrou no banheiro para pegar a minha toalha que estava dentro do box, para pegar o sangue no rosto e no pescoço da Gisele. Entendeu? Então, assim, Entendido. É uma mentira atrás da outra, e deve ter várias outras. É inesgotável a criatividade e as mentiras. Mas assim, eu vou deixar bem claro, tá, Joel? Existe o crime de calúnia, que é imputar falsamente alguém fato que configure crime. Difamação, que é falar abertamente mal de uma pessoa para outras pessoas. E existem os danos morais. O escritório do meu advogado está com uma pasta digital, um acervo gigantesco, desde o dia 19 de fevereiro, onde tem todas as matérias apresentadas em todos os canais, em todas as mídias digitais, sites de notícias e perfis de Instagram. Tem mais de 200 perfis de Instagram que estão sendo monitorados, printados, para que tão logo termine tudo isso, nós possamos entrar com processo criminal por calúnia, difamação contra essas pessoas e por danos morais, porque eu estou sofrendo um linchamento todos os dias em rede nacional, sem ter qualquer prova contra mim, por essas invenções dessa pessoa que eu não sei de onde surgiu, para defender uma família gratuitamente, para ficar aparecendo na mídia. Eu acho que ele não estava tendo muito pessoas contratando ele para defender causas, ele precisava aparecer na mídia para ficar famoso, né? Mas tudo isso vai ser alvo de processo na justiça, para que cada um pague proporcional à responsabilidade do agravo que cometeu contra mim. Tá, coronel, nós vamos seguir aqui aguardando os novos laudos e tentando esclarecer o máximo possível, e eu, desde o início, em todo e qualquer caso, eu torço para a justiça ser feita e que ela seja alcançada independente de qualquer coisa. Obrigado por nos atender, que Deus o abençoe, um abraço. Joel, obrigado pela oportunidade, tenho muita admiração por você e por todo jornalista, mas por você pela sua imparcialidade na condução do programa. Obrigado, até breve. Lembrando que ela foi encontrada no apartamento, ele foi quem acionou o resgate. Volto com você, Ana. Obrigada pelas informações, Giba.
A Secretaria da Segurança Pública disse que o caso, registrado como morte suspeita, corre sob sigilo na delegacia do Brás. Nós pedimos um posicionamento à defesa do tenente-coronel Geraldo Neto, mas não tivemos retorno até agora. Realmente o resumo aqui dessa coletiva que o doutor Miguel acabou de falar, ele que é advogado aí defendendo não só a Gisele, que hoje não tem voz mais porque está morta, e defendendo a família da Gisele nessa questão que começou como suicídio e na transmissão que o delegado nos trouxe aqui de informação, tudo leva a crer, pelo histórico violento do tenente-coronel, que ele já vinha ao passar, surgiu documentos que o doutor teve acesso de processos, por exemplo, em que ele foi ameaçador contra uma ex-companheira no ano de 2022. Tem documentos aqui que comprovam também, documentos públicos, que em breve a gente vai ter acesso, vai divulgar também para o telespectador, mas para resumir, mostrava o histórico dele violentão, só com ex-companheira que foi ameaçada, e ele portando arma dentro do próprio apartamento, mas também uma informação importante de que ele foi perseguidor também contra uma funcionária do batalhão dele, né? Então, realmente, ele já mostrava esse histórico muito violento. Essa que eu citei foi uma ação civil, no valor de 5 mil, que já está em fase de execução, que vai se cumprir agora contra o tenente-coronel, por conta de uma coisa que ele fez com uma colega, uma policial, que ele teria sido agido como um perseguidor com ela ali no serviço, no trabalho, enfim. E o áudio que o advogado trouxe de que a Gisele, sim, queria terminar o relacionamento, ou seja, comprovando a versão da família e desmentindo a versão na entrevista de ontem, que foi exibida aqui pela Record, no Domingo Espetacular, onde realmente o tenente fala situações que o advogado aqui realmente não concorda e veio para desmenti-lo com provas, com esses documentos. Ontem ele também disse que Gisele não aceitava a separação, que ele por 3 vezes foi ao cartório para se separar e ela não apareceu. Eu também recebi um áudio em primeira mão para vocês, aonde Gisele, o ano passado, ela pede para o pai arrumar uma casa para ela. O desespero era tanto, não houve, concretizou, e aí ela, já esse ano, ela queria morar lá na casa dos pais. Por isso que a neném estava feliz em voltar para a casa dos avós. E ontem vocês viram o que ele falou em relação a isso. Então, contra essas provas não há argumento. Eu vou colocar o áudio, peço que todos escutem isso aqui. Entendi. Não, pai, pra mim é melhor ir na rua, entendeu? Quanto mais perto daí, melhor. Porque o que acontece? De manhã eu vou sair muito cedo pra ir trabalhar. E aí eu vou ter que deixar a Giovana dormindo aí, entendeu? Era isso aí que eu tava pensando. E aí, se for lá no Jardim Helena, eu vou ter que ir lá voltar pro Romano, e aí do Romano pegar o trem pra ir trabalhar cedo, entendeu? Aí não compensa. Então, quanto mais perto, melhor, porque eu já deixo ela aí e já pego o trem pra ir trabalhar, entendeu? Pra não ficar tendo essa viagem aí de manhã, entendeu? Vai e volta. Eu perco muito tempo, entendeu?